Sister Coragem, Deus abençoe. Daqui uns dias nós também nossa live. Irmão, eu acho assim, né? Como o senhor já conhece as tribulação, né, do cristão, eu faço live diariamente. Isso só aconteceu com o Clinton na primeira live falando sobre Jesus e hoje falando sobre os atributos de Deus. É para não, é só para complicar com a vida do cristão, né? Mas Deus é soberano e ele sabe de todas as coisas, né? Então, assim, se for para ser, vai ser sempre com a vontade de Deus. Mas estamos de volta aqui enquanto a conexão deixar, né? Vamos tocar e voltar ao assunto. Mas Certo. é assim mesmo. Quem faz ao vivo está sujeito a essas coisas. Deixa eu ver. Deus é autossuficiente? Ele precisa de mais alguém? Ele precisa do ser humano? Que nem as pessoas dizem que Deus precisa de você para fazer a obra. Deus precisa do homem. É uma coisa, né? É tão, vamos dizer assim, inconcebível a gente dizer que Deus necessita de algo, né? Se ele necessitasse de algo, ele não era Deus. Ele era uma criatura que necessitaria de alguma coisa. É autossuficiente em tudo. Se Deus quis fazer a criação, criar o universo, o mundo, é como diz lá em Efésios, ele fez pelo beneplácito da sua vontade. Ou seja, porque ele quis, porque ele tem um plano de se mostrar para as suas criaturas. Então, imagine se o mundo, o universo, ou o que você pensar do cosmos antes da criação. É inconcebível a nossa mente pensar em um momento, se é que a gente pode falar em tempo, antes do tempo existir, de que se existia ou havia apenas Deus autossuficiente em si mesmo. E isso foi por eternidades, né? Ou seja, antes do tempo existir, é incomensurável a nós, é insondável ao nosso pensamento e à nossa compreensão. Quando a gente fala em Deus, quando a gente fala sobre Deus, nós estamos falando de um ser que ele habita lugares inacessíveis a nós. É o que a palavra diz lá em Hebreus, né? Ele habita em lugares aonde a nossa mente e a nossa compreensão não podem chegar jamais, né? Não consegue sequer sondar. Então, Deus ele é autossuficiente em tudo. Quando o homem diz, Deus não pode fazer ou não, aí ele já deixou de ser Deus. E é, como eu disse anteriormente, é por uma má compreensão das Escrituras que nós é, desfazemos de Deus muitas vezes, de seus atributos ou de quem ele é. Então, eu sempre costumo dizer nos ensinos, quando a gente vai falar dos atributos de Deus, toda vez que você for se achegar em oração a Deus, lembre-se de quem ou para quem você está orando. É para um ser que tem todo o poder, que não precisa de nada de nós, que não acrescentaríamos nada a ele. Então, quando a gente tem essa concepção, nós chegamos a Deus completamente humildes, completamente esvaziados. É por isso que Jesus, quando ele vai iniciar o Sermão do Monte, ele diz: Bem-aventurado os humildes de espírito, ou pobres de espírito, em outra versão, porque deles é o reino de Deus. O reino de Deus, ele só vai ser acessível a um ser humano quando ele for pobre de espírito. Quando ele entender que nada ele tem a oferecer àquele que é dono de todas as coisas, aquele que criou todas as coisas. Romanos 11, Paulo, quando ele vai terminar o capítulo 11 ali, ele começa a ter uma doxologia, ou seja, ele começa a adorar a Deus e ele faz uma pergunta usando o livro de Jó. Ele fala: quem deu primeiro a Deus para que Deus possa restituí-lo? O que eu tenho para dar a Deus? O que eu poderia dar a Deus? Nada. Então, quando a gente fala que Deus
necessita de algo, é algo totalmente errado, totalmente contra a verdade da Escritura. Somos nós que necessitamos dele. João Batista, quando foi batizar Jesus, ele olha para Cristo e fala assim: sou eu que preciso ir a você e é você que vem a mim, né? E quando Jesus está indo embora, João Batista fala: é necessário que ele cresça e eu diminua. E é assim que nós devemos nos achegar a Deus, entendendo que ele nada vai receber de mim. Sou eu que preciso dele. Deus é o rei do universo. E eu sou um pendente. Eu sou um pedinte que chega até a sala do trono. E imagine-se, Keila, você. É porque hoje a gente vive em países, em estados que não existe mais a monarquia ou o imperialismo de outra hora. Mas imagine se você, pela concepção que você tem de história, de filmes, de livros, se você vivesse em um reino, onde o soberano ali é o rei, a palavra dele é a ordem, a palavra dele deve ser executada, o anel que ele sela não volta atrás. Isso a gente fala de homens. Imagina você sendo um súdito daquele rei, indo pedir algo, indo ter uma audiência com esse rei. E o rei está ali assentado no seu trono. Você chega até aquele salão ali e tem aquela audiência. E você diz: Rei, eu não aceito que você faça isso. Ou Rei, eu te, te ordeno que faça assim, assim, assado. Ou seja, o que o rei faria com você? Ele mandaria rapidamente prendê-lo e tirar ali por desacato, por desrespeito, por algo totalmente contra a palavra dele, contra a pessoa dele, contra o cargo ali que ele tem. Imagina Deus, o Rei do Universo, que criou todas as coisas. E as pessoas muitas vezes achegam-se a ele querendo exigir, querendo colocá-lo contra a parede, ou querendo que Deus tenha que lhe dar algo porque ele tem crédito ou coisa assim. E isso vem de uma concepção errada, de uma compreensão errada, de uma teologia falsa, né? Que é a teologia da prosperidade, que se você fizer algo, Deus tem uma dívida com você e você pode cobrar essa dívida, você tem esse direito. E a palavra em nada fala disso, né? Nós em nada podemos acrescentar a Deus. Deus é autossuficiente. Deus é Deus. Se Ele quiser me salvar, Ele salva. Se Ele quiser me condenar, Ele me condena. Se Ele quiser que eu parta agora, eu parto. E ninguém impede Ele. Então a gente tem que olhar mais para Deus, entendendo quem Ele é, olhando os seus atributos. As pessoas falam que Deus é onipotente, que Ele é rei dos reis, mas não entendem o que estão falando, né? Não sabem do que estão falando. E porque não conhecem a palavra de Deus, não conhecem as escrituras. Tem algum irmão aqui, ó, que falou algo aí do pensamento de Gruden a respeito da submissão do filho. Não vem muito ao caso. Carlos Oliveira, um abraço, irmão Carlos. É o Carlos, o teólogo, que escreveu alguns livros, que você já fez uma live Isso. com ele, né? Grande Uhum. irmão, bom irmão. Também já me ajudou, tirou algumas dúvidas minhas já aí pelas redes sociais. Abraço, Carlos. Deus te abençoe. Então é isso. Sobre a autossuficiência de Deus, Deus é totalmente autossuficiente. Ele é Deus e ninguém pede o que ele faz. E ele não precisa de criatura nenhuma, pelo contrário, né? Ele, na verdade, cria pelo seu beneplácito, pela sua própria vontade. Certo. Sobre a onisciência. O que é a onisciência inerente? A onisciência, né? Onisciência é ter todo o conhecimento, né? Deus tem todo o conhecimento. Então, assim, essa onisciência inerente, inerente significa que ele é uma característica essencial, né? Seria algo que é exclusivo. Então, a onisciência de Deus ela é única a ele, né? Eu posso
viver de hoje para sempre, eu não vou chegar ao conhecimento de Deus, né? Existem dois versículos que eu queria compartilhar com vocês. Eu vou achá-los aqui. O primeiro está em Oséias, quando Oséias, no capítulo, acho que 3, deixa eu só pegar para não falar a referência errada. Oséias vai dizer algo sobre conhecer a Deus. Oséias 6:3 diz assim: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ou seja, nós vamos conhecer e prosseguir nessa caminhada. Nós nunca vamos chegar ao conhecimento pleno de Deus. Jesus, na sua oração lá em João 17, ele vai falar que a eternidade é conhecer a Deus e aquele a quem ele enviou. Imagina isso, Keila, você viver eternamente e conhecer a Deus. As pessoas muitas vezes se perguntam: o que nós vamos fazer na eternidade? Nós vamos conhecer a Deus. Cada dia, cada minuto, cada momento novo é um novo conhecimento daquele que é todo o conhecimento, daquele que possui toda a sabedoria, daquele que criou todas as coisas, daquele que sabe de todas as coisas. Quando nós dizemos que Deus é onisciente, ele tem todo o conhecimento, não é só o conhecimento da ciência, o conhecimento da história, seja passado, presente ou futuro, ele conhece os nossos pensamentos, ele conhece o nosso coração, ele conhece os nossos sentimentos, ele conhece tudo. Davi, quando vai falar de um salmo, ele fala assim: Senhor, sonda o meu coração. Ou seja, traz à tona aquilo que está dentro de mim e veja para que eu mostre-me se eu tenho algum caminho mal. Ou seja, Deus nos conhece melhor do que nós mesmos, né? Nós não nos conhecemos, mas Deus nos conhece de ponta a ponta. Ele sabe dos nossos dias porque ele escreveu os nossos dias. Ele nos conhecia ainda quando nós éramos formados no ventre de nossas mães, quando ainda éramos fetos, né? Como Davi diz no seu salmo, quando éramos ainda substâncias informe, ou seja, informação. Então, quando a gente diz que Deus conhece tudo, é tudo, tudo. Ele sabe o que você está pensando agora, Keila. Ele sabe o que eu vou falar antes mesmo que a minha voz saia e chegue aos ouvidos, né? E aos ventos. Ele sabe de todas as coisas. Então, quando a gente fala de Deus, nós estamos falando de um ser espetacular. Imagina você, ele sabe o que está acontecendo no planeta Marte agora mesmo. Na galáxia mais distante, agora ele sabe quantas estrelas estão colidindo, quantos planetas estão sendo criados. A palavra diz que Deus chama as estrelas pelo nome. Veja, olha para o céu, a gente, no céu visível, a gente não consegue contar sequer 0,00 alguma coisa por cento das estrelas. Mas a palavra diz que Deus as conhece e as chama pelo nome. É de algo magnífico. Quando a gente fala do conhecimento inerente de Deus, que pertence apenas a Ele, é esse todo conhecimento. E nisso está o conhecimento de quem é salvo e de quem não é, de quem será condenado e quem será salvo, dos nomes que estão no livro da vida, de tudo. Mas aí você fala, mas por que que ele conhece tudo? Porque tudo vem dele, tudo procede dele, né? Repito lá Atos 17 que diz: nele nós movemos e existimos. Ou seja, é nele. Nós estamos nesse momento existindo nele. Sem ele, nós não existiríamos. O planeta Terra não existiria, o sistema solar não existiria. É ele que sustenta todas as coisas. Lá em Colossenses e também em Hebreus, os autores das cartas vão dizer que Cristo, ele sustenta todas as coisas. É pela palavra dele, é pelo poder da palavra. Ele sustenta tanto o microcosmos, né, as partículas, os átomos,
as moléculas, ah, os elétrons, prótons, o microcosmos, quanto o macrocosmos, o Sol, as galáxias, os sistemas, enfim, Deus ele é enorme. Quando a gente começa a falar e a pensar e a meditar nos atributos, em quem é Deus de fato, a gente. É por isso que Deus tem um mandamento explícito dizendo para que não façamos imagens de nada, seja do que está no céu, na terra ou debaixo da terra, porque tudo é criação de Deus. Se eu faço a imagem de um homem, eu não estou adorando a Deus porque aquilo é apenas uma criatura de um Deus muito maior. Se eu faço a imagem de um sol, de uma lua, de um planeta, é só uma imagem de uma criação de Deus que é muito maior. Então, por isso que Deus não tem forma, Deus não tem face para que nós possamos adorar alguma coisa. Porque Ele, na verdade, sustenta tudo que nós vivemos, né? Tudo que nós temos ao nosso alcance. E olha que o que nós vemos não é nada perto do que, por exemplo, a ciência hoje já conhece, né? Nós sabemos que existem bilhões e bilhões de estrelas só na nossa galáxia e bilhões de outras galáxias. E tudo isso é sustentado por esse Deus que a gente está falando. Certo. E sobre a onipresença de Deus, eu ouço em vários locais, né, que não tem como Deus ouvir as orações, porque ele é muita gente, sabe? Talvez ele precisa de um arquivo, de um HD maior, né? Assim, quando a gente fala na onisciência, a onipresença tá junto, né? Tá presente, se é que eu posso usar desse paradoxo, porque Deus está em todos os lugares. Na verdade, como diz o verso que eu citei lá em Atos, nós vivemos e existimos nele. Então, por exemplo, o salmista diz: se eu vou até os altos das montanhas, lá tu estás. Se eu vou às profundezas do oceano, lá tu estás também. Não há lugar que a gente não possa, aliás, que a gente possa ir que Deus não esteja, que Deus não saiba, que Deus não vá. É como a tolice do profeta Jonas, que quis fugir de Deus, como se ele fosse lá para a Espanha, né, para o rumo para onde ele ia, ele estaria fora da presença de Deus. Não existe isso, né? Então, assim, Deus, na verdade, ele não só ouve o que a gente fala, como ele entende e percebe o que nós pensamos, o que nós sentimos. E isso a todo momento. Se no mundo hoje existe 7 bilhões de pessoas, ele sabe o que as 7 bilhões de pessoas estão pensando, vivendo, falando agora. Nós estamos falando de um ser que é totalmente fora da nossa concepção, né? Fora de nosso. É porque nós somos limitados, nós estamos presos ao tempo e ao espaço. Então, quando a gente fala de um ser onipresente, isso buga, né, a nossa cabeça, isso frita o nosso cérebro. Mas nós estamos falando de um Deus totalmente magnífico, grandioso, majestoso. E quem fala uma tolice dessa é porque de fato não conhece a Deus. Então tá. E sobre a imutabilidade de Deus. Quando Deus decreta algo, ele pode mudar esse decreto? Não, de forma alguma. Deus não muda, né? Então, assim, existem versículos que nos ensinam isso, como eu citei Malaquias, né? Ele diz lá, porque eu, o Senhor, não mudo. Tiago também, no capítulo 1, vai dizer que em Deus não há sequer sombra de variação, né? Deus não muda de forma nenhuma. Deus é Deus. Ou seja, se Deus mudasse, ele deixaria de ser Deus. Se ele tem todo o conhecimento, se ele tem toda a sabedoria, por que ele diria algo e mudaria lá na frente, né? Deus é imutável. E como eu disse, os atributos de Deus, eles são constantes, eles são retos. Nós que temos a tendência de achar que Deus, às vezes, é mais amor, depois ele é mais ira, ele é mais
conhecimento agora, mas não, Deus ele é reto, ele é constante em seus atributos, ele é imutável, né? O que Deus fala acontece, seja agora, daqui 1000 anos, pode ter certeza. A palavra diz, né? Céus e terra passarão, mas as minhas palavras são eternas. Então, Deus é eterno, Deus não muda de forma nenhuma. E é por isso que nós podemos nos achegar com fé em Deus, conhecendo Deus. Por mais que o tempo parece que está contra nós, se nós temos uma palavra de Deus dizendo que aquilo vai acontecer, vai acontecer. A questão é que nós muitas vezes confundimos o que é palavra de Deus com palavra de homens, né? Às vezes a gente vai em algumas denominações e tá lá um ser humano lá e diz assim, assim diz o Senhor, eis que vejo algo na sua vida e tal, tal, tal. Aquilo é palavra de homem, não significa que Deus esteja falando. Agora, quando eu pego as escrituras e digo e leio lá que um dia a morte será tragada pela vitória de Cristo, né? Que em Apocalipse, por exemplo, diz que nós viveremos em um lugar que não há mais dor, nem lágrimas, nem lembrança de pecados, porque as primeiras coisas já passaram. Isso eu acredito. Por mais que esteja distante da minha realidade hoje, eu sei que um dia se concretizará, porque a palavra de Deus não volta atrás, ela é imutável. A palavra de Deus sempre é cumprida, né? Agora eu tenho que entender o que é palavra de Deus de verdade e o que é palavra de homem, né? É isso que acaba enganando. As pessoas preferem ouvir profetas do que ler as escrituras e buscar aquilo que Deus deixou através da sua palavra. Amém. E sobre a soberania de Deus, quer falar alguma coisa além? Deus é soberano, né? O que significa ser soberano? Significa que ninguém está acima dele. Significa que ninguém pode impedi-lo. Significa que o que ele quer acontece. E o que ele diz acontece. O que ele decreta, de fato, acontece. Ou seja, ele é soberano, né? Como eu dei o exemplo de um rei terreno, ele é soberano ali no seu país, ele diz alguma coisa e essa coisa se torna lei, assim é com Deus em número e grau muito maior, né? Deus é soberano em tudo. Ele diz na palavra dele que quando ele criou as coisas, ele criou pela palavra. Ele dizia: haja luz e houve luz, haja firmamento e houve o firmamento. É pela palavra dele. Ele é tão soberano que quando ele diz algo, esse algo acontece, materializa. Ele vem do nada e acontece, né, nesse mundo físico, se assim possamos dizer. Então, a soberania de Deus nada mais é, nada mais do que o que faz ele ser Deus. Se ele não fosse soberano, ele não seria Deus, né? Se ele não tivesse poder, se ele não tivesse capacidade de decretar as coisas que assim é do seu beneplácito, da sua vontade, ele não seria Deus. Ele seria um homem, seria uma criatura, seria outra coisa, mas não Deus. Então, a soberania de Deus é aquele atributo que faz com que o que Deus decrete, com o que Deus assim designa, planeja, se é que nós possamos dizer assim, acontece, né? Então a vontade de Deus acontece. É como Jesus nos ensina a orar na sua oração dominical, né? Ele nos ensina: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E a vontade de Deus é feita sempre. Certo. E Deus é soberano na salvação. Ele precisa de alguma contribuição do homem para a salvação? É sempre a pergunta que nos chega, né? Porque se a gente fala que Deus é soberano, que nada o impede, né? A gente vai chegar em qualquer conclusão de qualquer coisa. Nada o impede de nada. Nada o impediu de criar a terra, criar os céus,
nada o impediu de criar o homem, nada o impediu de criar os anjos, os próprios demônios e Satanás são criaturas de Deus. Então, nada o impede de nada. Então, assim, Deus é soberano em tudo, inclusive na salvação, com toda certeza. Né? Ele não precisa de ajuda de ninguém para salvar. Imagine se você, Keila, você está afogando num oceano e você está ali tentando se controlar, está pedindo socorro. Qual a contribuição que você dá para alguém te salvar? Nada. Se alguém não for lá exclusivamente e te puxar, você vai perecer naquele oceano. Então, quando a gente fala em salvar, salvação, nós estamos falando de um livramento de algo, né? Então, ou seja, eu não posso me salvar a mim mesmo em nada, inclusive na vida, né? Eu não posso me salvar se eu estiver afogando. Eu preciso de alguém que vai lá e me resgate, de alguém que vai lá e me retire daquela situação. Então, é assim que é a questão da soteriologia, né? Da doutrina da salvação. Deus salva o homem. Lá em Jonas, capítulo 2 diz assim: a salvação pertence ao Senhor, pertence a Ele, né? Agora, a questão é que muitas pessoas querem o mérito para si próprio, né? Querem que elas façam parte de algo. Mas como diz a palavra em Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Ou seja, eu não posso me gloriar da salvação, ela é pela graça, ela é um dom de Deus, ela é algo dado por Deus, ela é algo doado por Deus, né? Então, assim, muitas vezes nós queremos o mérito para nós mesmos, nós queremos ser o Senhor das nossas vidas. Agora, se você me permite, Keila, eu vou te fazer algumas perguntas e você vai chegar na conclusão e quem está ouvindo também. Pode ser? Pode ser. Tá. Se eu puder responder, né? Sim, são perguntas simples. Vamos lá. Você, Keila, para você nascer neste mundo, o que você fez? Nada. Ou seja, para que você viesse ao mundo, você não escolheu vir ao mundo. Quando você veio ao mundo, você escolheu o sexo que você teria? Se mulher ou homem você nasceria? Não. Você escolheu o país no qual você nasceria? Não. Você escolheu a época, o ano em que você nasceria? Não. Você escolheu a família que você nasceria? Não. Veja, Keila, para nascer a gente não escolhe nada. Para nascer nesse mundo pecador, nesse mundo onde o mal impera, né? Esse mundo onde jaz no maligno, como Jesus diz, nós não fazemos nada para nascer. E a palavra diz o seguinte em João 3: ninguém pode entrar ou sequer ver o reino de Deus se não nascer de novo. Se para mim nascer neste mundo, primeiramente, eu nada fiz, nada escolhi, seja a época, seja a família, seja o lugar, seja o sexo, a cor do meu cabelo, a cor da minha pele, se eu teria altura ou peso determinados. Eu não escolhi nada disso. E a palavra diz que nós devemos nascer de novo. Por que eu vou pensar que para mim nascer de novo, isso depende de mim? Então, ou seja, a própria palavra usa um termo que, se nós meditarmos apenas nesse termo, nós vamos ver que não depende nada de nós. Depende de Deus, da graça dele, né? Toda vez que a palavra vai se referenciar à salvação ou à transformação, ela usa, quando usa de analogias, ela usa de analogias que nós mesmos não conseguimos fazer. Por exemplo, eu usei a analogia do nascimento, que a palavra usa,
Nós não fizemos nada para nascer neste mundo. Outra coisa que a palavra usa, por exemplo. Só um comentário. Sim. Eu nunca tinha ouvido assim. Nossa, eu tô assim, uau! Eu nunca tinha ouvido dessa forma, sabe? Sobre a analogia do nascimento. Nunca tinha ouvido dessa forma que tu explicou, tá entendendo? Glória a Deus. Pode continuar. Então, mas é o próprio Jesus que diz, né? É necessário nascer de novo. Então ele usa a analogia do nascimento. Se no primeiro nascimento eu nada fiz, e é um nascimento no mundo mal, imagina o nascimento, né, na vida eterna. Mas outra analogia que a palavra usa, por exemplo, lá em Efésios capítulo 2, Paulo vai dizer que os efésios estavam mortos em ofensas e pecados, e Deus os vivificou, ou seja, deu vida a ele. Aí, um morto pode trazer vida a si mesmo? Não. De forma alguma. Eu nunca vi um morto falar, nossa, eu estava morto, mas hoje eu decidi me ressuscitar aqui. A gente nunca viu isso, né? Porque a vida pertence a Deus. Então, se Paulo está usando a analogia de alguém que estava morto e foi vivificado quando o evangelho nasceu nele, quando o evangelho o tocou, assim é. Se a gente olhar para essas analogias, nós vamos entender a soberania de Deus, né? Que é Deus quem faz todas as coisas, inclusive a salvação. Então, assim, não é só isso, né? São vários versículos, são várias passagens que a doutrina da graça nos mostra, né? Por exemplo, em Ezequiel, por 2 capítulos, Deus fala através de Ezequiel que ele vai remover o coração de pedra e colocar o coração de carne, e vai nos dar um espírito novo. Ou seja, é sempre Deus que tem essa iniciativa, é sempre Ele que tem a prerrogativa da salvação. Foi Deus que enviou o seu Filho para que o mundo não perecesse. Se Ele não envia o Filho, nós estávamos perdidos. Jesus diz em Lucas 19, né? Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Ou seja, é sempre Deus. É por isso que é magnífico a olharmos para Deus. Você tem uma Bíblia próxima a você, Keina? No momento, não. Tá, eu vou abrir aqui em Isaías, capítulo 45, e vou ler um versículo. E você vai notar esse versículo. Isaías 45, verso 22, diz assim: Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Veja, Deus nos manda olhar para Ele, para que nós sejamos salvos. E é justamente isso que nós fazemos quando nós estudamos os atributos de Deus. Nós olhamos para Deus. Nós colocamos e fitamos os nossos olhos nesse ser magnífico, né? Nós olhamos os seus atributos, nós começamos a contemplar a sua perfeição, seja a sua onipotência, a sua misericórdia, o seu amor, a sua soberania, a sua santidade. E é quando a gente percebe o tamanho de Deus ao olhar para Ele e para suas características, que nós percebemos a nossa fraqueza, a nossa incapacidade, a nossa fragilidade, e aí percebemos que necessitamos dele para sermos salvos. Então, olhai para mim e sereis salvos. Olha o que Deus está dizendo. Olhe para mim, contemple-me, veja quem eu sou, veja quem é Deus, conheça-me. E aí ele vai terminar esse versículo dizendo: Vós todos os termos da terra, ou seja, qualquer pessoa da terra, se olhar de fato para Deus, será salvo, porque vai entender e reconhecer a Deus.
E aí ele dá a explicação, porque eu sou Deus e não há outro. Veja que grandeza, que beleza quando a gente para, lê frase por frase de um verso e o tanto de riqueza que há nesses versos. Se nós olharmos para Deus, nós vamos conhecer os seus atributos e vamos ver a sua grandeza. E com certeza, Ele vai nos quebrantar e vai nos salvar através desse olhar. Agora, Keila, o que a palavra está dizendo é tão belo que basta a gente olhar. Olhar. Qualquer mendigo olha, qualquer pedinte olha, qualquer pessoa consegue olhar, fitar os seus olhos em Deus. Né? Aí você fala, mas um cego não consegue olhar, mas pode ouvir, ouvir a palavra e ver a Deus da forma que Ele é. Porque, na verdade, Deus não tem forma humana ou física. É claro que nós temos a Cristo que veio como Verbo e se fez carne aqui e habitou entre nós e através dele nós podemos ver o Pai, né? Mas não com esses olhos naturais. Quando Jesus diz assim: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Ou seja, nós devemos purificar, ter os corações purificados por Deus, para que nós possamos enxergá-lo, para que nós possamos vê-lo e sejamos bem-aventurados e felizes de fato nisso. E essa visão não é uma visão como o mundo, né? Porque a palavra diz que o Satanás ele cegou esse mundo de tal maneira que o mundo não enxerga a Deus. Então, se Deus não vier e se mostrar soberanamente através da palavra, através do evangelho, nós não vamos ver a Deus. E graças a Deus que nós temos o evangelho, nós temos a palavra que nos mostra quem esse Deus é, né? E nos mostra que esse Deus, na verdade, é revelado na cruz, é revelado em Cristo, é revelado ali no Calvário. A cruz de Cristo, ela tem tanto significado, que nós vemos todos os atributos de Deus ali. Deus é tão poderoso, Keila, tão poderoso, que ele salvou homens morrendo. Que ele salvou a humanidade num aspecto de fraqueza, num aspecto de humildade. Deus podia usar o seu poder e salvar a humanidade de forma triunfante aos olhos humanos, de forma, vamos dizer assim, magnífica na concepção humana, mas ele é tão poderoso e tão soberano que ele decidiu salvar de forma humilhante, de forma humilde, de forma como a cruz. Deus, ele é tão misericordioso que na cruz nós entendemos o tamanho da sua misericórdia. Deus é tão justo que na cruz nós entendemos o tamanho da sua justiça. E é a pegar nessa justiça de Cristo que nós conseguimos entender a salvação. Né? Se eu olhar a cruz e entender, nossa, o Filho de Deus morreu ali. Será que Deus vai me castigar se eu acreditar nele? Ele foi capaz de castigar o Filho para me salvar. Então, que mais justo ali, que mais preço, que mais, vamos dizer assim, ele poderia requerer do pecado do que a própria cruz, né? Então, ali nós vemos a justiça, vemos a santidade de Deus, que Deus é tão santo, que ele leva o pecado tão a sério, que ele foi capaz de mostrar isso em Cristo. Que o pecado é algo tão sério, que foi necessário a cruz. Ali nós vemos a santidade, que é outro atributo de Deus. Nós vemos a imutabilidade, nós vemos o conhecimento, a sabedoria de Deus, né, de nos humilhar, de num aspecto de fraqueza ali, de num momento de humilhação, aquilo na verdade ser algo redentor, ser algo belo, ser algo magnífico. Então a cruz, ela nos mostra os atributos de Deus.
E lá em Efésios, Keila, Efésios 3, Paulo vai escrever algo que eu vou ler aqui, para não tomar muito mais o tempo, mas eu acho que a gente deve falar um pouquinho disso, porque Paulo fala o seguinte. Ele vai dizer assim, ó, Efésios 3, eu vou ler de 8 a, a, ao verso 12, diz assim: A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, na qual temos ousadia e acesso com confiança pela fé nele. Paulo está dizendo aqui que o Evangelho de Cristo, o Evangelho, a boa nova em Cristo, ela era um mistério que estava oculto desde os séculos em Deus. E que quando Cristo vem ao mundo e o Evangelho é mostrado, é revelado, ele revela não só a Cristo, como a sabedoria de Deus. E ela se mostra conhecida, que ele diz aqui, por principados e potestades nos céus. O que ele quer dizer é o seguinte, Keila, que até os anjos, os demônios e as criaturas celestiais, elas conhecem a Deus hoje, através do que Deus fez em Cristo na cruz. A gente pensa que o evangelho ali em Cristo é algo que muda apenas a humanidade, mas não. É algo que os anjos, é algo que os demônios, é algo que Satanás foi surpreendido por isso. E foi mostrado em Cristo o quanto Deus é magnífico, né? E ele diz que era segundo o eterno propósito que Deus tinha em Cristo. E agora, pela igreja, ele diz, por nós que somos salvos em Cristo, todas as criaturas conseguem perceber que Deus é misericordioso, que Deus é amor, que Deus é justo, que Deus é santo, e assim por diante. A cruz de Cristo, na verdade, ela revela os atributos de Deus a toda a sua criação, não só aos homens, mas anjos, potestades, eles descobriram os atributos de Deus através da cruz de Cristo, através do evangelho do Senhor Jesus. Então, o quanto é gracioso esse evangelho. E é algo que vai ser eterno. Na eternidade, quando as pessoas falarem da misericórdia de Deus, vão lembrar que Deus é tão misericordioso, que o próprio Filho veio para que nós pudéssemos ter vida. Que Deus é tão santo, que ele teve que mandar o seu Filho. Que Deus é tão justo, que ele salvou pecadores porque o seu Filho pagou um preço, pagou a justiça e justificou aqueles. Deus é tão poderoso que ele fez tudo isso através de um ato de humilhação. Ou seja, tantos atributos através de Cristo. E a gente pensa que isso é só para nós seres humanos, mas anjos, potestades, tudo estão percebendo que pelo evangelho eles conhecem quem Deus de fato é. Glória a Deus. Esses atributos aí que tu falastes agora são os morais, né? Bondade, amor, paciência, misericórdia, graça, Oi, santidade e Keila, eu não justiça. consigo te ouvir. Ah, vou falar de novo. Consegue ouvir Não sei agora? se é o meu Deixa eu celular. ver. Deixa eu ver Tá me aqui. ouvindo agora? Não, tô lendo a sua fala, mas eu não consigo te ouvir. Deixa eu Deixa ver. eu sair, volto em um minuto para a gente encerrar então, aí eu vou É, conseguir te ouvir, tá? De vez em quando o meu Instagram dá isso também.
encerrando aqui nossa live, só esperar o irmão entrar. Ok, fale alguma coisa agora, Keila. Tá me ouvindo agora? Agora em alto e bom som. Certo, então só passando aqui pro pessoal que esses atributos aí são os morais, que é bondade, amor, paciência ou longanimidade, misericórdia, graça, santidade e justiça, né? E todos esses atributos aí é o que a gente deve ter também, né? Quando a gente está servindo aí ao Senhor, né? Sim, são os atributos que o Espírito Santo nos comunica, né, através da obra de Cristo. Justiça, santidade, bondade, longanimidade, são os frutos do Espírito, né? E Paulo também vai dizer lá em Gálatas, são atributos de Deus que a gente recebe, né, por graça e por misericórdia, pelo Espírito Santo. Esses são os atributos morais, né? São aqueles que a gente acaba se relacionando com tanto com Deus como com o nosso semelhante, né? Certo, lembrando, gente, que a conversão é isso, né? É uma transformação moral, né? Porque é muito pregado em várias igrejas, né, que a pessoa que ela é cheia de Espírito Santo, que ela é cheia, que ela é transformada, que ela é convertida, é uma pessoa que opera milagres, é uma pessoa que pula, que fala em línguas. Mas isso é errôneo. Para quem está assistindo e não sabe, tá, gente? É isso, é uma pessoa. Isso não é a verdadeira conversão. A pessoa não é. Não, tem que ter os atributos morais. Só dá uma ênfase a isso, sabe? Tem muita gente que ainda não sabe, tá? É, é o que Jesus diz, né, sobre os frutos, né? Ele diz, né, pelos frutos conhecereis a árvore, né? E ele diz, aquele que não dá fruto, meu pai o poda e corta e lança fora. Então, não há como a gente ver um cristão ou alguém que não dê frutos. É claro que isso não nos impede de pecar, né? O pecado, enquanto a gente estiver nesse corpo, nesse mundo, a gente vai estar lidando e lutando contra ele. Mas esses atributos que nós recebemos através da conversão, eles produzem frutos, né? Seja esses que você falou, da paciência, da longanimidade, do amor, do domínio próprio, e assim vai. São frutos que nós recebemos através da conversão, né? E não há cristão que não frutifica, na verdade, não é cristão, né? A árvore que não dá fruto é cortada e lançada no fogo. Eu creio, então, que é isso, né, irmão? A gente já fez uma hora de live aqui, foi bênção. Quero te agradecer, muito obrigado mesmo por ter participado. E queria que tu deixasse aí onde é que é a igreja que tu congrega, o pessoal poder acompanhar um culto. Ótimo. Eu que agradeço, Keila. Obrigado pelo convite, né? E eu estou em Goiânia, Goiás, né, a capital de Goiás. Eu sou membro da Igreja Batista Reformada ADOS. Nós ficamos, para quem conhece Goiânia, aqui no Jardim Europa, mas é só entrar aí nas redes sociais, Igreja Batista Reformada ADOS, ADOS, né? ADOS. E acompanhar, se quiser. Os cultos são gravados, transmitidos pelo Instagram, às vezes do pastor, às vezes o meu, às vezes da igreja. Mas pode nos acompanhar nas redes sociais, Igreja Batista Reformada ADOS. Temos página no Facebook, no YouTube. Nós somos uma congregação bem simplória, bem pequena, mas tentando levar a palavra de Deus, né? Nós levamos a palavra de Deus muito a sério e é isso, né? Aqui em Goiânia, Igreja Batista Reformada ADOS. E tenho a te agradecer também, Keila. Foi muito bom falar sobre esse tema, né? É muito bom. Falar de Deus e dos seus atributos é algo gratificante. Eu, lá nos estudos bíblicos que a gente está na igreja quinzenalmente, né? Sábados, um sábado sim, outro não. Mas hoje nós estamos nesse tema e passa 2 horas assim, se o pessoal não der o toque, eu continuo lá falando e não paro, né? Porque é muito bom falar de Deus e dos seus atributos.
E quem nos dera as igrejas falassem mais sobre isso, né? Porque isso é o verdadeiro conhecimento. O conhecimento é conhecer a Deus, né? Isso é conhecimento de verdade. E obrigado, obrigado. E se você não se importar, eu gostaria de fazer uma oração no final para a gente encerrar, agradecendo a Deus pela sua vida e pedindo a misericórdia dele para nós. Pode ser? Amém. Pode ser. Então tá. Então oremos. Senhor Deus e Pai, a Ti nós agradecemos imensamente pela Tua misericórdia, pela graça que nos alcançou, por passarmos esse tempo aqui tão precioso, olhando para o Senhor e para os Teus atributos, para as Tuas características. Ó Pai, que os homens possam conhecê-lo, conhecê-lo de verdade, da forma como que o Senhor é, conhecer os Teus atributos e a Tua grandeza. Te peço, Senhor, que aonde esse vídeo chegar, que o Senhor possa ser glorificado, que a Tua imagem possa resplandecer nos corações daqueles que, porventura, estiverem assistindo esse vídeo ou assistirão num futuro, se assim o Senhor permitir. Te peço também que abençoe a Keila no seu trabalho, que o Senhor possa colocar em seu coração mais dessa vontade de levar a palavra de Deus, de comunicar essa palavra de Deus às pessoas, seja através dessas redes sociais, seja através de outros meios que o Senhor assim possa escolher. E que o Senhor abençoe a ela, abençoe a sua família, a sua filha, os seus familiares, que o Senhor esteja a cada dia, Pai, olhando pela vida dela e sendo o escudo e fortaleza dela. Assim como todos estes que estão nos assistindo, que o Senhor os proteja e os guarde. Obrigado, Senhor, pela tua bondade. Te pedimos perdão pelas nossas falhas. Se eu falei algo aqui que é incorreto ou não está de acordo com a tua palavra, perdoa-me, Senhor, e me ilumina para que eu possa entender e conhecer. Mas que o Senhor seja glorificado em cada live dessa, em cada momento de nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Nós temos a te agradecer, Pai, pela tua bondade e pelo Evangelho ter resplandecido em nossas vidas. Muito obrigado por colocar-nos, mesmo que seja de forma virtual, e nós nos conhecermos e estarmos juntos nessa empreitada que é levar a tua verdade a pessoas. Obrigado, Senhor. Que o Senhor seja glorificado em tudo. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido, Pai. Coloque a tua vontade em nossos corações, para que nós possamos, de fato, realizar aquilo que o Senhor quer que realizemos. Louvado seja o Senhor. Bendito és tu, Pai, hoje e sempre. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Amém. Então tá, muito obrigada. Glória a Deus por essa live, viu? Foi bênção demais. Boa noite aí Amém. pra quem assistiu também, tá bom? Vou encerrar Obrigado. aqui. Boa noite. Ok, boa noite. Fiquem com Deus.